Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje, 4 de novembro, a igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, das margens do lago Maggiore. Pode-se ver a estátua de São Carlos Borromeu. Ela predomina sobre a cidadezinha de Arona, construída no século XVII. A estátua possui 35 metros de altura, incluindo sua base. A escultura, feita em cobre e ferro, representa o arcebispo abençoando toda a cidade de Milão. No entanto, o monumento tem uma particularidade. Pode ser visitado por dentro, graças a uma longa escadaria. Quem consegue subir os numerosos degraus pode admirar o mundo por meio de duas aberturas nos olhos de Borromeu. Nisso consiste o ensinamento desse santo: poder olhar o mundo através de seus olhos, isto é, através de sua caridade e humildade. Primeiro, ele foi considerado bispo menino, depois gigante da santidade. A vida de São Carlos Borromeu desenvolveu-se sobre esses dois polos, em uma aceleração de tempo proporcional à ação pastoral. De fato, o pequeno Carlos queimou as etapas. Ele nasceu em 2 de outubro de 1538 em Arona, de nobre família, sendo o filho de Gilberto e de Margarida. Com apenas 12 anos, recebeu o título de comendatário de uma abadia beneditina local. Esse título honorífico lhe proporcionava uma renda considerável, mas o futuro santo quis destinar seus bens à caridade dos pobres. Ele estudou direito canônico e direito civil em Pávia. E em 1559, aos 21 anos, se tornou doutor. Poucos anos depois, faleceu seu irmão mais velho, o Frederico. Então, muitas pessoas aconselharam Carlos a deixar o encargo eclesiástico para ser chefe de família. Ao invés disso, ele decidiu seguir sua vocação sacerdotal. E em 1563, aos 25 anos, foi ordenado sacerdote e logo a seguir consagrado bispo. Com esse título, ele pôde participar das últimas etapas do Concílio de Trento. Assim, tornou-se um dos principais promotores da chamada Contra-Reforma e grande colaborador na redenção do catecismo tridentino, colocando logo em prática as ações do concílio que obrigava os pastores a residir em suas respectivas dioceses. Em 1565, com apenas 27 anos de idade, Carlos tomou posse da arquidiocese de Milão como arcebispo. Fez 13 visitas pastorais em todo o território e o dividiu em circunscrições. Fundou seminários para ajudar a formação dos sacerdotes. Mandou construir igrejas, escolas, colégios, hospitais. Fundou a congregação dos oblatos, que eram sacerdotes seculares, e deu aos pobres toda a riqueza de sua família. Carlos dedicou-se a uma profunda reforma da igreja, começando por dentro. Era uma época bastante delicada para a cristandade. O menino bispo não teve medo de defender a igreja contra as ingerências dos poderosos, e tampouco lhe faltou coragem para renovar as estruturas eclesiais, sancionando e corrigindo seus erros. Ciente de que a reforma da igreja, para ser crível, tinha que começar pelos pastores,
Borromeu levou os sacerdotes, religiosos e diáconos a acreditar mais na força da oração e da penitência, transformando as suas vidas em um verdadeiro caminho de santidade. Almas, repetia sempre, devem ser conquistadas de joelho. A ação pastoral, profundamente animada pelo amor de Cristo, não lhe poupou hostilidades e resistência, pois contra eles os chamados humilhados, que era uma ordem religiosa, com risco de desvios doutrinários, organizaram um atentado, disparando em suas costas um tiro de mosquete, enquanto o futuro santo estava recolhido em oração. O ataque falhou e Carlos continuou a sua missão, porque queria que os pastores fossem servos de Deus e pais do povo, especialmente dos pobres. Pelos anos de 1570 e seguintes, abateu-se uma epidemia sobre Milão. A cidade sucumbiu diante da pestilência e da escassez, podendo contar somente com seu arcebispo, que não poupou esforços, e fiel ao seu lema episcopal Humilitas, entre 1576 e 1577, visitou, consolou e empregou todos os seus bens para ajudar os enfermos. Sua presença entre as pessoas foi tão constante que aquele período permaneceu nos anais da história como a praga de São Carlos. Século depois, até Alessandro Manzoni comentou esse fato em seu romance Os Noivos. O arcebispo de Milão desempenhou também um papel fundamental para a vinda do sundário à Itália. Por seu ardente desejo de rezar diante do linho sagrado, os duques de Savoia, em 1578, decidiram trasladar o sundário de Cristo do castelo de Chambéry, na França, para Turim, onde permanece até hoje. Borromeu foi para lá em peregrinação, a pé, caminhando por 4 dias, em jejum e oração. O físico enfraquecido de Carlos Borromeu, devido aos muitos esforços, começou a ceder, e ele se rendeu em novembro de 1584, vindo a falecer com apenas 45 anos, deixando, no entanto, a imensa herança moral e espiritual. Carlos Borromeu foi beatificado em 1602 por Clemente VIII e depois canonizado em 1610 por Paulo V. Desde então, os seus restos mortais descansam na cripta da Catedral de Milão, em uma urna coberta com painéis de prata que descreve a sua vida. Portanto, por todos esses feitos, vamos pedir a São Carlos Borromeu que rogue a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, que fosse glorificado pela vida e morte do bispo São Carlos Borromeu, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possa separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que tenham todos um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.